Então, hoje nós estamos com o pastor Alex aqui e ele vai responder algumas perguntas de vocês, a curiosidade de vocês e da tia. Boa tarde, pastor Alex. Boa tarde. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui para responder tudo que Deus quer, em nome de Jesus. E a primeira pergunta foi eu que fiz, pensando numa pesquisa. O que as crianças gostariam de perguntar ao pastor? Pastor, o que realmente o pastor faz? O que o pastor faz mesmo? Amém. Na realidade, a gente é escolhido para ficar na administração de uma igreja. No meu caso, eu sou pastor auxiliar do pastor Paulinho. É como se hoje ele não pôde vir, ele está celebrando o casamento, e eu vim no lugar dele para auxiliar a ausência dele no momento. E o pastor, ele faz o que ele faz mesmo na igreja, além de cuidar das partes técnicas da igreja, é direcionar o povo, é direcionar as pessoas da igreja para o caminho que a Bíblia Sagrada diz. No Antigo Testamento e no Novo também. Os pastores, os líderes, naquele tempo, não existiam os pastores que existem hoje. Mas naquela época existiam os reis que eles tinham que ter a Bíblia Sagrada na mão. Então, uma das obrigações do pastor principal é mostrar para o povo as escrituras sagradas e mostrar o caminho certo para eles chegarem até o céu, até Jesus Cristo. Assim, a principal função do pastor é essa. Vocês entenderam qual a principal função do pastor? Sim, né? Se prepara que vocês vão perguntar nada. No ministério, pastor, se você não fosse pastor, o que você seria? Aluno. Na realidade, o chamado pastoral, em muitos casos, não é uma opção da gente. Não é que a gente opine ou queira ser aquilo, mas é um chamado de Deus. Por exemplo, eu queria muito na minha vida ser policial. Aí eu tentei por 2 vezes e eu não consegui. Depois, a outra profissão que eu acho linda, que eu, se eu pudesse, teria ido, era professor. Eu também acho muito bonito a professor, principalmente professor de história. E a outra era psicólogo. Eu também amo a psicologia, eu acho tremendo, tirando algumas coisas, quando não inclui Deus, é claro. Essas são as 3 profissões. Mas eu não vim por ser pastor por causa de um trabalho para ser remunerado por aquilo, não. Na realidade, o trabalho pastoral, ele é um chamado da pessoa. E a pessoa faz, ganhando ou não ganhando. Ela é chamada para aquilo. E outra coisa, não é um peso. Quando vocês ouviram alguém dizer que é difícil ser pastor, está mentindo. Não é um peso. Ser pastor é uma bênção, é algo maravilhoso, é algo leve. Até porque Deus não ia dar um trabalho para a gente, a qual seja o peso da vida da pessoa. Então ele quer o bem do pastor também. Na verdade é isso. Eu seria essas 3 profissões, mas Deus escolheu que eu fosse pastor. Eu obedeci. Amém. Nós somos gratos, porque você é pastor e contribui na obra do Senhor neste lugar. Há quanto tempo você é pastor e qual foi a sua sensação quando recebeu o chamado? Amém. Primeiro, a sensação quando eu recebi o chamado. Depois, há quanto tempo? Eu vim lá o pastor Paulinho de um trabalho aqui na igreja. E quando o pastor Paulinho parou o carro em frente à minha casa, estava eu, o pastor Albaniza, a Valda e o pastor Paulinho, é claro. E ele disse: Alex, a gente está pensando em colocar o pastor auxiliar para a igreja Shaddai. E eu fiquei pensando: para quem será? Eu acho que é o Renato, não é mesmo? Eu disse: rapaz, é o Renato. Aí Paulo disse: não, eu não falei nada. Ele disse assim: o pastor que a gente imaginou é você. Aí, irmãos, a voz parou, travou. Foi tudo que eu disse. Aí eu pensei que eu ia passar mal e comecei a ficar suando frio. E eu disse: agora. Aí fiquei parado. Aí eu disse: pastor Paulinho, eu queria um tempo, porque eu tinha que falar com a minha esposa. Porque assim, irmãos, Deus não chama a pessoa para o ministério sem chamar o seu cônjuge. Está entendendo? Não que a Valda seja pastora, não é isso. Mas eu tinha que conversar com ela. E aí o que eu senti foi isso, certo? Eu sou pastor há mais ou menos 1 ano, certo? 1 ano, foi no ano passado. Eu fui consagrado
Eu fui um dos pastores que demorou mais tempo no tutoriado, ou seja, ser tutoriado pelo seu líder, certo? Porque eu fui chamado pelo Paulinho no ano, certo? Era para me ser consagrado. No outro ano eu não fui por causa da pandemia, e era para me ser consagrado que eu fui no meio do ano, eu não fui porque a conferência não foi em julho, foi mais na frente. Então eu fui tutoriado 2 anos e 9 meses, 8 meses, mais ou menos, né? Então já faz isso 1 ano que eu estou nesse trabalho cultural. Amém, né? Então nós entendemos, irmãos, que o chamado, o Senhor chama a gente, mas Ele é que determina o tempo que nós vamos exercer aquela função, né? O Senhor chamou Moisés para libertar o povo, e Moisés teve um determinado tempo para ele libertar, né? E o Senhor, na mesma coisa acontece com o pastor. O Senhor chamou o pastor Alex, coisa que poderia acontecer com 1 ano. Aí ele foi, passou 1 ano, passou mais outro ano, e aí com 2 anos é que ele vai e recebe o título de pastor. É assim, pastor? Foi. Viu? Então, tem outra pergunta. Pastor, assim, para que serve a oração? Explique para as crianças assim, qual a importância da oração. Amém. Na verdade, a oração, nós no tempo, nós pensamos que a oração é só pedir. Eu, por exemplo, eu orava assim: Senhor, me dá isso, faz isso na minha vida, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu, com o tempo, eu comecei a entender que não é só isso. A oração, ela também serve, né, para a gente exaltar a Deus. Não é só um louvor cantando. A oração, quando você vai ver, você está exaltar a Deus, outra coisa. A oração não é só um lugar em que você pede algo a Deus, ou que você coloca as suas petições a Deus. Mas a oração também é um lugar em que Ele pede algo a você. Por isso, uma coisa que eu descobri faz pouco tempo: a oração não é só falar, não é só você já ajoelhar, Pai, eu conheci, não é só isso. A oração também existe no tempo de silêncio. Porque naquele tempo de silêncio que vinham as meditações na mente da gente. Por exemplo, eu vou pregar agora, e domingo, passando esse domingo no outro que vem, e eu disse: Senhor, eu preciso de uma pregação. E eu fui orando, quando eu comecei a orar, eu fiz o silêncio, e Deus foi me deu um tema. E a partir daquele tema eu pedi a Deus, eu fui esboçando aquilo e fazendo. Então, é um lugar também em que Deus fala com a gente. Quem já conversou com uma pessoa aqui, só uma pessoa fala? Você já começou. Pega uma pessoa, a pessoa fala, não deixa você falar nada. Então Deus é assim. Você se ajoelha, só fala. Então, tem calma, silêncio. E a oração também você pode louvar naquele momento de oração, certo? Colocar, eu perguntava a Deus, eu gosto de orar, colocando uma caixinha de som. Eu coloco os louvores e começo a louvar ali, que eu oro e falo e louvo um pouco, eu oro e louvo um pouco, e vai passando o tempo. E eu perguntei a Deus se era errado orar com esse louvor. Não sei se mais alguém que faz isso. Se tiver, já passou para mim, não veio, né? Gosta de louvar, orar com louvorzinho. E eu perguntei a Deus se era errado. Sabe, eu perguntei: Deus, será que é errado isso? Será que é para ficar assim na área? Se for errado, vocês vão ter que tirar as caixas de som da igreja, e tirar o microfone da igreja, tirar celular, porque tu não usa mais nada de tecnologia. Porque eu também uso a tecnologia para a minha adoração. Eu, obrigado, Senhor. Vou continuar usando a caixinha, cantando a único que é digno. Então eu não vejo que Deus me respondeu a mim. Cada pessoa de intimidade, né? Que eu posso orar ouvindo louvores, né? Mas isso só para assim. Viu? A oração é falar com Deus. Então, pastor, quer dizer que quando eu oro, eu também preciso parar para me ouvir Deus, né? É como nós aqui, eu estou falando, também estou me escutando, né? Então, assim, quando nós formos orar, crianças, nós vamos ter que usar uma pausa para ouvir o Senhor falar. Às vezes as nossas orações não pode ser só 2 segundos, Senhor, obrigado e pronto, Senhor, eu te peço e pronto, né? É aquela oração: Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz, hoje eu necessito ouvir a tua voz. Aí você faz silêncio, né, pastor? Aí escuta que o Senhor vai falar ao teu coração. Nesse momento eu também queria tirar a dúvida, né? Alguém está com vontade de perguntar, né? A
nossa irmã Elina, com muita vontade de perguntar ao pastor para começar. Vamos, Elina, fala aí, passa dúvida. Deixa eu só ligar aqui. Pastor, quando o pastor Paulinho me procurou e falou a respeito do chamado, certo? E aí depois como você entendeu que esse era o seu chamado? Para você poder dar a resposta. Que pergunta. Irmãos, eu estava meditando sobre isso, sobre chamados, né? Estou falando de chamado pastoral. Mas qualquer chamado que você tem, você sabe qual é. Quando o pastor Paulinho me chamou para ser, eu sabia que eu era. Eu sabia que eu tinha esse chamado, eu sei que eu tenho esse chamado, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você sabe quando é que você tem um chamado? Duas características. Você não tem dúvida. E outra coisa que você sabe que você tem um chamado é quando você não se acha preparado para aquilo. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe as que não são para confundir as que são. Escolhe as desprezíveis, as desprezadas, para aniquilar a nada as que são alguma coisa, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Esse foi uma das principais coisas que eu vi, que eu fui chamado, porque eu não me achei capaz daquilo. Entendeu? Para a glória ser do Senhor. Irmãos, falo sério. Tem lógica, o pastor vai sério. Você escolheria? Não. Então, foi Deus. Pastor Paulo, Deus usou o pastor Paulinho, que usou o pastor Fernando, eu fui escolhido. Não tem lógica, irmãos. É algo totalmente fora. Se eu não me engano, aqui no Brasil, eu não conheço nenhum ministério que tem pastor quase cego. Mas Deus, ele escolhe quem ele quer. E outra coisa, não fica dúvida no coração da gente. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou chamar outra criança que está com vontade, uma criança, que é o Ravi, está com vontade de fazer uma pergunta. Se o senhor toca piano, o senhor ia também ensinar a sua filha? Amém. A gente pode ensinar assim, tá? Eu participo de um grupo e um certo amigo meu está ensinando a filha dele, mas a filha dele não tem chamado para aquilo. Voltamos ao chamado de novo. Por exemplo, tem pessoas que têm um chamado nessa o cara falou sobre tocar, né? Mas tem pessoas que não têm um chamado para aquilo. É mais ou menos parecido com uma profissão. É forçar a pessoa para ser um médico, porque a pessoa não tem um chamado, ela tem um chamado para ser professor. Ou forçar a pessoa a ser um professor e ela tem um chamado para ser um engenheiro. Assim é na música, assim é na igreja. Cada pessoa na igreja é um corpo. E eu não posso pegar fazer com que o nariz faça a função do ouvido. Entendeu? Primeiro vem o interesse da pessoa, eu quero aquilo, e aí a pessoa vai e ensina. Por exemplo, a minha filha eu ensinaria. No caso, eu ensinei a Lívia o começo, depois ela foi para o canal, mas ela tem um chamado para tocar violão. Já o teclado, ela não gosta, não se identifica. E assim, a Sara já gosta de louvar, né? Ela não se interessa muito pelo teclado, então a gente tem que ensinar assim, mas na parte que a pessoa é chamada para aquilo, senão vai se tornar um peso na vida da pessoa. Entendeu? Mesmo caso do pastorado. E Deus não quer que o trabalho de Deus seja um peso. Tá bom, criançada? Se cada um de vocês tem um chamado, e vocês vão descobrir na hora certa. Pode ser para bateria, pode ser para teclado, pode ser para pregar, pode ser para louvar, pode ser para o que for. O que importa é que seja para homem, glória ao Senhor Jesus. Nem trabalho é mais que o outro. Tá bom? Todos os trabalhos são iguais para o Senhor. Amém. Agora nós vamos ouvir uma pergunta do Alan, ele está curioso e quer fazer uma pergunta para o pastor. Vai, Alan. Pastor, quem foi que foi pastor primeiro? O seu pastor Paulinho? Foi o pastor Paulinho, viu? O pastor Paulinho foi indicado, ele estava lá na Entrada Cajueiro, né? Ele foi indicado pelo pastor Fernando, aí de lá ele veio para cá, né? Ele veio para cá para cuidar da igreja durante um tempo,
certo? E ele acabou ficando, e está até hoje, né? Aí o templo aqui vai ficar, tudo tem um tempo para todas as coisas aqui na face da terra, entendeu? Então foi o pastor Paulinho primeiro. Agora o Miguel, pergunte, Miguel, o que é que você quer saber ao pastor Alex? Pastor, se o senhor não fosse pastor, o que você faria aqui dentro da igreja? Não é fácil, de novo? Se o pastor não fosse pastor, o que você faria aqui dentro da igreja? O que é que eu faria aqui dentro da igreja? É. Se eu não fosse pastor, eu faria qualquer coisa que Deus me mandasse fazer, porque Ele não deixa confusão. Eu poderia ficar tocando teclado. Na realidade, eu me converti em dia 6 de julho de 2008. E de 2008 eu passei 8 anos tocando teclado na Itaparanada. Chegavam pessoas, não que cargos, seja mais que mas chegavam pessoas, ia ser presbítero, ia ser pastor, e eu durante 8 anos eu estava ali fazendo a minha função na igreja. Então, não importa o que a gente pensa que é uma função maior do que a outra. O que importa é que a gente faça o trabalho de Deus com vontade, com prazer. Certo? Só falando algo sobre tem uma parábola chamada parábola dos talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 2 e a um ele deu 1. Essa parábola fala muito comigo. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. E o que tinha 1 enterrou. Quando o que tinha 5 multiplicou para 10, ele falou para o Senhor, que representa Deus: aqui está 10 talentos que eu multipliquei por 5. E o Senhor disse: muito bem, servo fiel e justo, porque tu foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O que tinha 2, ele multiplicou para 4. E o Senhor falou a mesma coisa: muito bem, servo fiel e justo, porque tu foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então o que tinha 5 trabalhou mais do que o que tinha 2, sim ou não? Trabalhou mais do que o que tinha 2. Só que Deus, ele olhou do mesmo canto, porque não importa quem produz mais, mas importa aquele que dá o seu máximo de si. Por exemplo, eu cuido de uma congregação chamada Jardim, que é 4 famílias, dá umas 10 pessoas. Eu estou dando o meu máximo lá. É a mesma coisa do Silas Malafaia, que cuida de uma igreja lá em São Paulo, que talvez tenha 10 mil membros ou mais. Então eu trabalho do mesmo tempo do Silas Malafaia. Entendeu? Porque eu estou dando o meu máximo com meus 2 talentos. E o Silas Malafaia está dando o máximo dele e os 10 talentos dele. O que nós não podemos fazer é enterrar. Viu? Amém. Então, é assim que o pastor, que nós aprendemos, né, que para servir na igreja não depende do cargo, né, pastor? Justamente. Quanto maior é o cargo, mais é a responsabilidade, né? Então, assim, o pastor, ele é pastor, mas ele serve a todos, né? Então, assim, nós vamos... O que nós aprendemos com o pastor? Que nós temos que ser servidor na obra do Senhor. Aprender a servir. Não importa qual é a nossa função, ou se nós exercemos alguma função na obra do Senhor. O importante é nós aprender a servir a Deus. E eu queria fazer uma pergunta que também talvez seja a dúvida das crianças, né? É sobre a Bíblia, pastor. Qual a importância da Bíblia desde cedo na vida das crianças? É importante elas andarem com a Bíblia, é importante elas lerem. Se as crianças têm que aprender a palavra do Senhor desde pequeno. Amém. Na realidade, a Bíblia Sagrada é a nossa bússola, falando antigamente, é o nosso mapa, e nos dias de hoje é o nosso GPS para chegar ao céu. Eu, desde criança, eu sempre vi a Bíblia como algo maravilhoso na minha vida, mas eu não lia. Eu não lia porque não tinha interesse, certo? Mas desde cedo é bom. Eu consegui convencer o meu filho, Diogo, a ler toda a Bíblia. E ele leu toda a Bíblia em 8 meses. Eu fiquei muito feliz. Foi igual terminar com Corolla, né? Porque quando ele terminou a Bíblia, eu terminei, certo? Então a Bíblia Sagrada é algo maravilhoso. E outra coisa, eu creio que as crianças, que eu era muito contra a Bíblia no celular, eu creio que as crianças, a gente pode ensinar como líderes, as crianças a lerem também no aparelho celular. Já que elas usam para muitas outras coisas, né, eu até falei que eu era contra.
Aí eu falei pro cara, rapaz, a Bíblia do celular, que isso é errado demais. Aí o cara foi e me falou para mim assim, Alex, se nós formos eliminar a Bíblia do celular, nós temos que eliminar a Bíblia de papel. Eu disse, mas por quê? Porque a Bíblia era feita de papiro, couro de animais. Então tem que voltar para os couros dos animais. Então, podem ler a Bíblia. Eu costumo dizer assim, pessoal. Leia a Bíblia em papel, leia a Bíblia no tablet, leia a Bíblia no celular, leia a Bíblia no notebook, leia a Bíblia rápido, leia a Bíblia devagar, leia a Bíblia deitado, leia a Bíblia em pé, leia a Bíblia sentado. Se der para ler andando, leia. Dentro de casa, é claro, não pode bater. Se der para ler, o importante é ler a Bíblia. Não importa onde seja, ou eletrônica ou em papel, mas leia a Bíblia. Se não ler, escute. Amém? E nem a Bíblia em braille, né? Que eu não desejo para nenhum de vocês, sabe? Isso já aconteceu comigo. Amém. Amém, né? Então, assim, o que o pastor está dizendo que é a importância de ler a Bíblia, ele está falando assim, se o pastor tiver escrever uma carta e der para Manu, eu estou te dando essa carta, ela é uma referência, quando eu for embora do deserto, você vai ler. E se o pastor for embora e a Manu nunca lê, ela não vai servir de nada, né, pastor? Então, a Bíblia é isso, ela precisa ler para ser direcionada e ter conhecimento bíblico, né? Então, nós agradecemos, pastor, a sua disponibilidade de vir para cá, de responder as perguntas, né? Que eu acho que as crianças, eu não acho, né? Que a gente não acha, a gente tem certeza que as crianças entenderam e compreenderam qual é a função do pastor na igreja, né? E que não importa o cargo dele, ele está aqui para servir, fazer a obra do Senhor, né? Então, assim, antes de ser pastor, ele é servo do Senhor Jesus, né? Então, ele é pastor, mas ele está fazendo aquilo que o Senhor mandou, né? Então, ele é servidor de Deus aqui neste lugar, né? Nós agradecemos, pastor, nós e as meninas do Ministério Infantil, agradecemos por você estar aqui e somos gratos a Deus porque o Senhor colocou uma pessoa tão especial neste lugar. Amém. Deixa eu dar só um conselho aqui. O pastor vai dar um conselho para vocês, recebam, viu? É assim, pessoal. Teve algo, esses últimos dias, está aqui mais ou menos 5 anos ou mais, que mudou a minha vida. E eu quero aconselhar vocês a fazer. Coloque uma meta na vida de vocês, nessa parte de leitura e oração. Isso faz uma diferença na nossa vida, de quem faz as coisas aleatórias. É porque assim, a gente coloca meta para terminar a faculdade, sim ou não? Os garotos estão com meta para terminar os estudos, sim ou não? A gente coloca meta quando termina o ano de todas as coisas. A gente coloca meta de muitas coisas. Eu vou fazer isso. Olha, muda a sua vida, muda a minha vida quando eu coloco uma meta. E isso tudo muda a minha vida. Eu coloquei uma meta de ler a Bíblia 100 vezes. Por causa dessa meta, qualquer tempinho que eu tenho, eu não perco bobagem, TikTok, essas coisas, essas coisas que a gente faz aleatório. Não, que eu continuo vendo, não tem problema, ouvindo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma meta, você tem um alvo e você quer chegar lá. Eu li a Bíblia 5 vezes, certo? Por causa que estou terminando o livro de Isaías, capítulo 10, para ler pela 6ª vez. Teve uma vez que eu li a Bíblia em 4 meses e 7 dias. Mas agora eu já estou com 1 ano e 1 mês, e agora que eu estou em Isaías. Mas eu não paro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, porque eu tenho essa meta. E está faltando 95 vezes para eu completar 100 vezes. Se eu quero atingir essa meta, eu tenho 49 anos, eu teria de ler 2 vezes por ano, até 100 anos de idade, se eu durar 100 anos, né? Então o que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma meta, você luta para aquilo. Né, Denis? A gente passava no curso, a gente estuda. A oração. Coloque uma meta de oração por dia. Alex, 4 horas, 5 horas, 3 horas. Não. Coloque o que você achar no seu coração. Diga assim, todos os dias eu vou tirar 15 minutos com Deus a sós. Olha, isso muda a nossa vida. Dentro de 15 minutos, quando for o meu tempo, você vai tirar um tempo de meia hora. Depois vai tirar um tempo maior, porque a meta, ela leva a gente. Eu também pretendo ser errado, porque a gente não tem nada de errado. Pode fazer meta. Meta de jejum. Coloque um dia para você tirar o jejum. Porque se você fizer isso, você vai fazer. Entendeu? Se você fizer isso, você vai fazer mesmo. Porque você vai colocar aquela meta e você vai buscar fazer aquilo. Então esse é o conselho pastoral para vocês hoje. Coloquem metas na vida de vocês.
vocês, para que vocês cheguem lá, viu? Muito obrigado, agradeço a vocês. Espero que eu tenha ajudado os irmãos em nome de Jesus. Amém.